Você encontrou Marcos capítulo 4? Nós vamos falar hoje sobre tempestades, nesse convite de Jesus para que passemos para o outro lado. Foi o convite dele aos seus discípulos, para que eles estivessem atravessando o mar da Galileia. E aí a Bíblia vai dizer assim, no capítulo 4 de Marcos, verso 33 a seguir, que diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tempestades. E o convite de Jesus é que passemos para o outro lado. Esse texto é um texto clássico de Jesus acalmando a tempestade. O contexto dos versos 33 e 34 nos conta que Jesus falava por parábolas, conforme a capacidade dos ouvintes. E a seguir vem uma sequência de um grande temporal que soprava pela depressão que se chama sírio-africana, um fenômeno que até os dias de hoje é respeitado pelos marinheiros no mar da Galileia. O perigo, de fato, ele é real, não em razão do mar, porque eu já disse aqui, e é de conhecimento, se não da maioria, de quase todos, que o mar da Galileia, a despeito de chamar mar,
é um lago de água doce. Então, não em razão do mar, mas por causa de um cânion que conduz os ventos que vêm da Síria, passando por Israel e seguindo para a África. Então, essa passagem no meio cristão é vista como demonstração do poder de Deus sobre a natureza, o que é óbvio, pois se nós estamos falando que Ele é Deus, Ele não está, por exemplo, num concurso de bater recorde de Deus, como interpretação alegórica aqui, de como Ele acalma as circunstâncias da vida, o que é também verdade, mas não esgota o significado da ocorrência aqui narrada no Evangelho de Marcos. E eu quero nessa noite pensar nesse texto assim, como parábola, até porque é disso que o contexto aqui está falando. Jesus, diz o texto, é parábola, sua vida é enigma, suas ações são todas elas mais que fatos. Por quê? Porque elas carregam significados e propõem a mim e a você parábolas para se entender a vida. Que parábolas nós temos aqui? No versículo 35, em primeiro lugar, vai dizer claramente que Deus nos leva para estes lugares tempestuosos. Então, no mundo caído como o nosso, a ausência de perigo, ela é mais perigosa do que a eventual exposição ao perigo. Por isso é que Jesus diz: passemos para o outro lado. E somente Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Segunda coisa é que não somente Deus levou os discípulos para enfrentar aquela tempestade, mas nós devemos aqui que é claro, em segundo lugar, que Deus não nos coloca na tempestade sozinhos, Ele vai conosco. Amém? É isso que o texto diz. No versículo 36, o texto está dizendo que eles o levaram. Então, esse Deus, que a priori é quem nos leva para a tempestade, é também o Deus que não nos abandona, Ele está presente. Então, por quê? Porque afinal, o texto está dizendo que Deus nos leva pedagogicamente para o perigo, mas Ele também vai com a gente. Afinal, o texto vai dizer que eles o levaram. Por quê? Porque Ele não está. Já disse aqui, Ele é. Porque Deus não muda. As trevas e a luz são para Ele a mesma coisa, não muda nada. Terceiro, muita gente vai para a zona de perigo apenas porque está seguindo outros. Então, dessa forma, há aqueles que vivem os perigos de outros, seguem um fluxo por
razões diferentes e acabam sempre na tempestade alheia. Quarta parábola nesse texto: tempestades assolam a vida da gente, mesmo quando Deus está presente. Não há nenhuma relação aqui antitética entre Deus e a tempestade, até porque Ele cria tempestade. Quinta coisa: às vezes, em meio à tempestade, a apatia de Deus, a aparente apatia de Deus, nos irrita, faz a gente ficar irritadiço, porque o texto vai dizer que o barco está à deriva, prestes a afundar, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Rapaz, mas o que é isso? Que Deus é esse? Isso aqui vai afundar e ele está dormindo. Então, esta aparente apatia de Deus nos irrita quando nós estamos no meio de uma tempestade. E aí eles dizem para Jesus: mestre, não te importas que pereçamos? Isso não é uma questão, é uma afirmação deles irritadiça. E é assim também que acontece comigo e com você. Nós ficamos irritados com Deus quando nós estamos nos afogando e Ele parece dormir na polpa de nossas pequenas, grandes agonias. Sexta coisa, que é parábola nesse texto: um salto de Deus aquieta tudo. Ele pode dormir na polpa do barquinho, porque somente Ele, numa levantada só, pode acalmar tudo. Sétima parábola aqui: a tempestade deve servir mais para que nos conhecêssemos do que para conhecermos o poder de Deus. Preste atenção nisso. Depois que se sabe que Deus é Deus, nenhuma performance divina deveria ser vista como demonstração do poder de Deus sobre as coisas. Por quê? Porque todas as coisas vêm dele. Portanto, não há poder de Deus sobre nada. Tudo existe em seu poder. Jesus usa a tempestade não para dizer-nos o que ele pode, mas o que não deveríamos deixar de acreditar conosco na hora da tormenta. É por isso que Jesus se volta não para a reflexão do poder de Deus fora, mas do poder de Deus dentro de nós. Assim, Ele nos chama para que olhemos para o nosso próprio coração e para os nossos temores, fobias e medos. Então, aqui concluindo as parábolas, é simples. Jesus não está nos mostrando como Deus é poderoso sobre a natureza que nos circunda. Sabe por quê? Acalmar ondas é fácil, difícil é acalmar o coração. As ondas
se submetem. O coração, diz a Bíblia, é rebelde. As ondas não oferecem resistência ao Criador. O coração humano, sim, é resistente, é imperdemido, é duro como a pedra, ao ponto de Deus vaticinar na sua profecia que Ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Então, meus queridos, a palavra de Deus sempre é para que a gente aprenda o movimento de Deus, para que a gente se movimente com Deus e se movimentando com Ele dentro da sua vontade. E aí nós vamos aprender como Deus é, e uma vez aprendendo como Deus é, nós nos movimentaremos dentro da sua vontade. Então, o caráter da palavra de Deus não é litúrgico, nem institucional. O caráter da palavra de Deus é pedagógico, é para transformação do entendimento e não para regular comportamento. Então, cada detalhe das histórias narradas na Escritura vai nos ensinar alguma coisa. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é caminho. Se eu não me movimentar nele, nesse caminho, eu não vou conhecer a vontade de Deus. Se eu ficar parado esperando que Deus venha e resolva a minha vida na expectativa que eu tenho, eu não vou conhecer Deus. E é por isso que explica muitos que pegam a Bíblia e buscam nas Escrituras Sagradas apenas a solução para os seus dilemas. Então, fazendo assim, nós estamos querendo que Deus venha e fique estático diante de nós, pare diante de mim, de você, e resolva a nossa problemática. Mas à luz da palavra de Deus, Ele vai movimentar você dentro da sua própria história, para que você veja a luz dessa palavra e possa, inclusive, compreender o sentido dos desafios pelos quais você está passando. E assim então, e só assim então, nós podemos aprender mais sobre nós, e por conseguinte, mais sobre Deus. Então preste atenção, esse texto começa assim: naquele dia, sendo já o quê? Tarde. Então, já não era hora de ninguém chamar para nada, era tarde. Então, Deus se movimenta no momento em que ninguém está esperando que Ele vá se movimentar. Preste atenção, Deus não veio para arrumar, Deus veio para bagunçar. Como? Às vezes nós estamos pensando que Deus vem para organizar a nossa vida e Ele vai vir desorganizar a nossa organização. Por quê? Porque você organizou a sua vida, em muitos aspectos da sua vida, você resolveu sem Deus. E aí você quer que Ele venha organizar a bagunça da sua organização.
e só está bagunçado porque você organizou do seu jeito. Então, Deus vem te chamar em um momento que você acha que Ele não vai chamar ninguém para mais coisa alguma. É preciso aprender a sermos surpreendidos por Deus. Muitas pessoas estão sofrendo e não estão experimentando o melhor de Deus em suas vidas, porque não querem ser surpreendidas por Deus. Como assim, pastor? Gente que passa o tempo todo tentando convencer Deus de que elas estão certas. Conhece alguém? E que Deus, ou melhor, é Deus quem não entendeu nada. Porque se Ele tivesse entendido, Ele já teria resolvido as coisas. Tem gente que acha que é Deus que ainda não entendeu, entendeu? Que Ele ainda não ouviu. Deixa eu te dizer algo nessa noite, preste atenção nisso. Se você fizer a oração mais errada do mundo, Deus já entendeu. Amém? As orações não são ouvidas porque elas foram feitas de maneira certa ou errada. Fazer uma oração errada te impede de entender melhor o que Deus queria falar com você antes de você orar. Acertar na oração não vai melhorar a resposta de Deus. Acertar na oração quer dizer que você está um pouco mais perto de entender o que Deus queria falar, mesmo antes das palavras saírem da nossa boca. Então, de uma vez por todas, oração não é para estimular Deus a fazer alguma coisa. A oração serve para mostrar para mim e para você que nós estamos interessados na conversa com o Pai. Orar então é finalmente dizer para Ele: Deus, finalmente eu estou pronto para conversar e mais, para lhe ouvir. Porque é exatamente aí que Deus vai te chamar para uma coisa que às vezes você não estava esperando nunca que Ele iria te chamar. Então Deus está nos chamando para esse movimento. O texto diz que era tarde, e diz que mesmo tarde Ele chamou para passar para o outro lado. Que é esse lado? Esse outro lado. Todas as vezes que quisermos desfrutar algo de Deus, nós vamos ter que escutar um chamado dele. E o chamado de Deus sempre vai ser que passemos para o outro lado. O que está acontecendo na nossa vida às vezes em meio à tempestade? Nós estamos querendo chamar Deus para vir para o nosso lado, mas Ele está nos chamando para o outro lado. E às vezes nós achamos isso, que Deus vai vir resolver as coisas onde a gente está, mas Ele só vai resolver, agir, quando nós decidimos passar para o lado dele. E é por isso que a Bíblia vai dizer que os caminhos de Deus
nos levará por caminhos que não queríamos chegar. Escute bem nessa noite, independente da tempestade que você esteja enfrentando, Deus não vai se revelar do seu lado. Deus vai se revelar do outro lado. E a pergunta então nessa noite é: se você está disposto a passar para o outro lado de Deus? Esse texto vai dizer mais: os discípulos, para passarem para o outro lado, tiveram que deixar a multidão. Sabe por que muitos não conhecem plenamente a Deus em suas vidas? Porque eles querem continuar pensando como todo mundo pensa, e assim então arrumando um jeito sagrado de viver como todo mundo vive. Então às vezes você está sonhando o que todos sonham, querendo a vida que todos têm, planejando as coisas que todos planejam. E para uma vida dessa, nós não precisamos do Espírito de Deus, porque nós podemos conseguir a partir dos nossos esforços. Nós precisamos de Deus, do seu Espírito, para passar para o outro lado, para conhecer a Deus. Além de ser chamado, nós vamos precisar entender que nós vamos ter que deixar a multidão. É não ser mais um que pensa do jeito que todo mundo pensa, que faz do jeito que todo mundo faz, que quer as mesmas coisas que todo mundo quer, mas que pensa a partir do outro lado de Deus para a sua vida. Esse é o modelo correto. E esse chamado para o outro lado implica que você vai sofrer uma ruptura com a maioria. Você não mais pensará como a maioria. Não adianta ficar se enganando e achando que viver como a maioria vive fará você bem sucedido. Não fará. O que fará com que eu e você sejamos bem sucedidos é encarar a travessia desse mar para o outro lado, deixando a multidão. E deixando a multidão, o texto prossegue: eles levaram Jesus com eles. Preste atenção nisso. Tem gente que ouve o chamado de Deus para passar para o outro lado, mas apressa em ir. Nessa pressa de ir, eles esquecem o principal. Quem? Jesus. Tem gente que fica tão enlouquecido que esquece Jesus. E aí, na hora que o barco está prestes a afundar, na hora do arroxo, quando eles olham e procuram, Jesus não está. É preciso mais do que ir, é preciso levar Jesus. Você precisa levar Jesus com você. Você não pode esquecer Jesus. O que mais esse texto diz? Que eles não apenas levaram Jesus, mas que eles levaram Jesus como ele estava. Eles não customizaram Jesus como essa geração faz. Um Jesus que é fruto de uma customização. Não, eles levaram Jesus como Jesus estava, diz o texto. Então, o segredo é levar Jesus quem ele é, e não aquilo que nós queremos que ele se torne.
quando começaram a viagem, o texto diz que levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade. Preste atenção nisso. Não é porque Jesus te chamou, não é porque você está a caminho de cumprir a vontade dele, não é porque você deixou a multidão e levou Jesus com você, que não haverá tempestades. E aqui, como eu disse no início, é que é a crise de muitos, porque ele ouviu Jesus, ele obedeceu o mandamento de Jesus, ele entrou no barco para passar para o outro lado conforme a palavra de Jesus, mas no trajeto, diz o texto, a tempestade veio. E é nessa hora que às vezes a gente pensa que ouviu o capeta. Só pode ser o capeta. Isso não pode ser Deus. Como é que eu escuto Jesus, entro nesse barco, estou a caminho da vontade dele para o outro lado, e a tempestade quer me destruir? Não é porque Jesus chamou e você obedeceu, e também tampouco porque ele está no barco, que não haverá oposição. E aí eu quero concluir dizendo assim, algumas coisas sobre tempestades. As tempestades da vida, em primeiro lugar, são inevitáveis. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, como agora nas últimas chuvas, assim também as tempestades da vida nos atingem, mesmo quando nós não esperamos. As tempestades da vida acontecem ao arrepio de nossa vontade, e muitas vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. E as tempestades chegam para todos, grandes e pequenos, jovens e velhos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Por quê? Porque a vida não é um parque de diversões, mas uma travessia por meio de um mar revolto. A vida cristã não é um cruzeiro confortável, singrando as águas plácidas, mas uma viagem cheia de aventuras, onde não vai faltar ventos e tempestades e ondas contrárias. Então, as tempestades, em primeiro lugar, são inevitáveis. Segundo, elas são imprevisíveis. As tempestades, elas chegam de súbito, inesperadamente, elas não mandam aviso. Na vida não é, na nossa vida não é como na meteorologia, que eles leem os mapas, os aparelhos e descobrem onde a tempestade vai chegar. Não, na nossa vida, tempestades são imprevisíveis. Não enviam telegrama, nem e-mail, nem zap. Elas chegam repentinamente, agitando nossa vida, encrespando as ondas que nos assustam e nos assolam com desmensurável
mensurado rigor. Então elas são imprevisíveis. O mar da Galileia, esse lago, como eu disse, de águas doces, de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, por cerca de 12 a 14 de largura. Esse grande lago, ele é encurralado pelas montanhas de Golã. No extremo norte, onde fica o Monte Hermon, a mais alta montanha de Israel é o Hermon, cujo seu cume em todos os dias do ano tem gelo. E é de lá que acontece esse fenômeno extraordinário do degelo, que vai inundando os vales até chegar no Jordão. As tempestades nos colhem de surpresa. Um acidente, um luto, perdemos alguém que amamos, são tempestades da vida, doenças. Terceiro, as tempestades da vida são inadministráveis. Os discípulos conheciam o mar da Galileia, como poucos conheciam. Alguns deles eram pescadores, haviam nascido ali, crescido ao redor daquele lago, pescavam ali, tiravam o sustento daquele lago. Mas o que era tão familiar para eles tornou-se uma ameaça. Por quê? Porque as tempestades da vida são inadministráveis, não há como administrá-las. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo, conforme eles sabiam fazer. Tentaram administrar conforme o conhecimento que tinham, a destreza que tinham. O barco mesmo assim estava enchendo-se de água. Os seus recursos foram insuficientes para resolver o problema. O barco não obedecia o comando de outrora. E a tempestade então os assola impiedosamente, e eles perderam o controle da situação. O vento chicoteava com violência o barco, e as ondas se arremessavam, diz o texto, contra eles, passando por cima do barco. Então muitas vezes nós temos a sensação de que os problemas que nos afligem são como essa tempestade aqui, e a situação não melhorava, ela se agravava. Eles perderam o controle. E aí, assim também conosco, nosso barco fica à deriva. Então as tempestades são inadministráveis. Quarto, as tempestades da vida são pedagógicas, porque mesmo quando elas fogem do nosso controle, existe um Deus dormindo na polpa do nosso barco. Aquele que está conosco é aquele que tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. Tempestades da nossa vida
não vem para nos destruir, mas pedagogicamente nos ensinará lições tremendas. Elas não acontecem à revelia, elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer na fé. E quem está dormindo tem todo o poder para acalmar não apenas a tempestade que está do lado de fora, mas também os vendavais do medo, da insegurança, da incerteza que estão dentro de nós. Jesus acalma não apenas as circunstâncias, mas também os nossos sentimentos. Nessa travessia do mar revolto da vida, precisamos ter fé e não medo, sabendo que Jesus é fiel para cumprir suas promessas. E aí, enxergando assim, crendo assim, nosso destino é o outro lado do mar e não o naufrágio. Ele está conosco e podemos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, mesmo quando as ondas estão berrando, gritando aos nossos ouvidos. Ele é todo poderoso, e aquilo que nos amedronta está literalmente debaixo dos seus pés. O Senhor não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Tempestade vem para que nós vejamos o que? O livramento, e nós saibamos assim que Ele é Deus, digno de ser adorado. Digno de ser adorado. E eu termino dizendo assim: as tempestades têm esse poder de forjar nosso caráter e a nossa fé. Para quê? Para que confiemos que o Deus que dorme sossegadamente em meio à maior tempestade da nossa vida é Senhor do tempo. Nas tempestades, nós vamos reconhecer a grandeza do eterno Deus. É em meio às maiores tempestades da nossa vida que nós vamos perceber e ver o agir desse Deus que é poderoso. E Deus, Ele não se intimida com nenhuma tempestade. Pelo contrário, Deus é um Deus que surfa nos dilúvios da nossa vida. E porque Ele é todo poderoso, nós vamos entender que nada pode detê-lo. Porque se Jesus, Ele rasgou a morte de dentro para fora, como Ele não vai acalmar uma tempestade? Quando você parar de temer a tempestade e confiar nesse Senhor que dorme, que mesmo dormindo, Ele é poderoso e Ele se levantará, Ele vai fazer com que você perca todo o medo. E é na tormenta
que nós vamos ser batizados no amor de Deus, que preside, preste atenção nisso, Deus é o Deus que preside qualquer temporal. O Senhor preside os dilúvios existenciais da humanidade. E por último, a lição que eles precisavam aprender e foram inquiridos por Jesus depois de acalmar a tempestade foi a seguinte. Em outras palavras, conjecturando sem adulterar o texto, Jesus estava dizendo assim: vocês já têm fé, o conhecimento suficiente para me deixar dormir. Já pensou que extraordinário seria? Era o que Jesus queria. Tempestade levando o mar a pique. Os discípulos ficariam de pé, pelo menos tentariam, né? E diriam: mar, aquieta-te. Já pensou? Jesus dormindo, não acorde ele. Você não precisa acordar Jesus. Tem coisas na sua vida que você não precisa ir até Deus. Você já tem o suficiente dentro de você. Você pode dizer para o vento: vento, cessa-te. Incomoda meu mestre não, ele está dormindo. Toma tipo, rapaz. Seu vento, quem é você? Seu marzinho. Eu estou te dando uma ordem. Jesus vai continuar dormindo aqui no meu barco, ele não vai acordar não. Eu não vou acordar Jesus, eu não preciso acordar Jesus. Por que é que na sua vida você insiste em ir a Deus, sendo que Ele já deu a você tudo o que você precisa? Quanto tempo de crente, quanto tempo de igreja, igrejeiro, rato de igreja. Fala nisso, tem um rato ali, viu? É pegar ele. Sem a pastora Márcia por perto, porque se ela estiver perto, eu tenho que pegar o rato e levar, não sei para onde, soltar ele lá. Aproveitar uma hora que eu estou sozinho aí, eu e esse rato. Gente que não sabe quem é em Deus, precisa acordar Deus. Para a sua família dar certo, você não precisa acordar Deus, você já sabe o que tem que fazer. Para a sua vida ser bem sucedida, você já tem o suficiente dentro de você. Pare de acordar Deus, irmão. Exerça a sua fé. Exerça tudo aquilo que Deus já ministrou sobre você. Fique de pé. Jesus disse assim: por que sois tímidos? Não tendes fé? Pergunta para você nessa noite é: teu barco está balançando? Está entrando água nele? Então, coloque a sua fé para funcionar. Dê ordem ao mar, dê ordem ao vento. Eles vão te obedecer, não porque você tem alguma coisa, mas porque você tem a melhor coisa, a mais poderosa dentro de você, é Jesus. Exercite a sua fé. Lá na sua casa está alguém enfermo, coloque a mão na cabeça, expulse essa enfermidade. Você pode, você deve.
Nós precisamos crescer e amadurecer. Os discípulos estão acostumados demais com Jesus. Toda hora milagre, toda hora milagre, toda hora milagre. Eu já preguei aqui sobre isso. Tire o dedo do botão do milagre. Acione a sua fé e o milagre vai acontecer. Esses dias alguém me ligou, era umas 4 e pouco da manhã ou 5, tinha um capeta dando trabalho. Eu falei: expulsa ele aí, que eu vou dormir agora. Você é crente aí? O texto não está dizendo que só pastor que expulsa demônios, tá? O texto está dizendo que em meu nome expelirão os demônios. Você pode. Jesus é na sua vida. Sabe aquele filho que está te dando problema? Não acorde Jesus, põe a mão na cabeça dele, traga ele para perto, põe no colo. O colo, tanto para carinhar como para virar de bruço. Você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer. Essa tempestade que veio sobre a sua vida, ela é pedagógica, é para te ensinar a exercitar a sua fé. Então nessa noite, passemos para o lado de Deus. Deus não vai vir, é nós que vamos ir. Deus não vai vir resolver do seu lado. Você precisa ir para o lado de Deus. Vá para o lado de Deus. Vá para o lado de Deus. Sei o que está incomodando você, qual vento está batendo sobre o seu barco, mas nessa noite eu quero chamar você para exercer a sua fé. Sai do seu lugar e vem à frente, quero orar com você. Você que precisa de uma ação de Deus, você que precisa que Deus aplaque a ira desse vento, desse mau navio, sai do seu lugar, vem para cá. Deus hoje vai te ensinar a exercitar a sua fé. Você já tem fé o suficiente como um grão de mostarda para dizer a semente: sai daqui, vai para lá, e eles vão obedecer. Você pode, você sabe, você tem, você faz, porque Ele habita em você. E esse mar não vai engolir você, as ondas não vão afogar você, porque é isso que a palavra diz, que quando nós estivéssemos no rio, eles não nos obedeceriam. Não é para matar você, essa tempestade é para treinar você, é pedagógico. Aleluia. Deus, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, aumente a nossa fé. Como aquele homem que disse ao Senhor: Senhor, acrescenta-me, acrescenta, me ajude na minha falta de fé. Deus nos ajude, porque nós precisamos crer que nós não precisamos chacoalhar, que o Senhor dorme na popa do barco da nossa vida e Ele não vai afundar. O que o Senhor nos ensina nessa noite, e ensina a você, meu querido, é que você precisa exercitar a sua fé, verbalizar a sua fé, repreender o mar, repreender o vento, e a calmaria virá. Cesse o vento, cesse a fúria do mar, porque nós estamos passando para o teu lado, Deus. Nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos indo ao seu encontro. Nós não vamos ficar do lado de cá esperando o Senhor vir. Nós iremos. Leve os seus filhos, leve-os para o outro lado, leve-os para o outro lado. Deus está te levando para o outro lado. Deus te leva para o outro lado hoje.